Boa tarde. Boa tarde. O ex-presidente do Peru, Alan Garcia, se mata pouco antes de ser preso. Ele era investigado num escândalo de corrupção que envolve a Odebrecht. A Argentina anuncia um acordo para congelamento de preços. Brasília. Deputados suspendem o debate da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça. E a votação do parecer deve ficar para depois do feriado. O ministro do Meio Ambiente nomeia o comandante da Polícia Ambiental de São Paulo para a chefia do ICMBio. Rio de Janeiro. Cães farejadores ajudam na busca pelos desaparecidos na tragédia da Muzema. Investigadores ouvem novas testemunhas para tentar descobrir o que provocou o incêndio na Catedral de Notre Dame. E a história dos policiais que salvaram a vida de um bebê que tinha se engasgado. O Jornal Hoje está começando. O ex-presidente do Peru, Alan Garcia, se matou com um tiro na cabeça hoje de manhã, quando a polícia entrou na casa dele em Lima para cumprir um mandado de prisão. Alan Garcia era investigado pela Lava Jato peruana e suspeito de receber dinheiro de forma ilegal da construtora brasileira Odebrecht para a campanha presidencial de 2006. Vamos falar sobre isso com o nosso correspondente Tiago Eltz. Oi, Tiago, boa tarde. Oi, boa tarde, Doni, boa tarde a todos. A polícia chegou logo depois das 6 da manhã na casa de Alan Garcia. Os agentes tinham um mandado de prisão temporária de 10 dias para o ex-presidente de 69 anos. De acordo com a imprensa local, depois que os policiais entraram na casa, Garcia teria pedido para ir ao quarto falar com os advogados. Logo depois, os agentes ouviram o disparo. Garcia atirou em si mesmo na cabeça. Ele foi levado para um hospital de Lima em estado crítico. De acordo com a ministra de Saúde, ele passou por uma cirurgia, teve 3 paradas cardíacas e não resistiu. A morte do ex-presidente foi anunciada no começo da tarde. Apoiadores de Garcia se reuniram em frente ao hospital e a tropa de choque faz a segurança no local. Garcia governou o Peru por 2 vezes. A primeira entre 1985 e 90 e depois em um segundo mandato em 2006. As acusações que ele enfrentava são de ter recebido propina pela obra do metrô de Lima, tocada pela Odebrecht. No ano passado, depois de ser proibido pela justiça de deixar o país, Garcia entrou na embaixada uruguaia em Lima e pediu asilo político. Ficou lá por mais de 2 meses até que o seu pedido foi negado e ele teve que deixar o prédio. Garcia é o 4º ex-presidente peruano que a justiça manda prender por causa de desdobramentos da Lava Jato. A Operação Lava Jato, que começou no Brasil em 2014, acabou envolvendo departamentos de justiça de vários países, entre eles os Estados Unidos. Em 2016, a empreiteira Odebrecht fez um acordo com os promotores americanos em Nova York. Como parte do acordo, confirmou que pagou cerca de 29 milhões de dólares em subornos entre 2005 e 2014 a autoridades no Peru. Desde então, a justiça peruana passou a investigar o caso. 4 ex-presidentes do Peru estão envolvidos. 2 já foram presos, Ollanta Humala e Pedro Pablo Kuczynski. O ex-presidente Alejandro Toledo, que governou o Peru de 2001 a 2006, está foragido nos Estados Unidos. A justiça peruana pede a extradição dele há 2 anos. E Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori e ex-candidata à presidência do Peru, está em prisão preventiva. Ela foi acusada de receber 1.200.000 dólares da Odebrecht de forma ilegal para a campanha de 2011. O atual presidente do Peru, Martín Vizcarra, disse em uma rede social que está consternado com a morte de Garcia e enviou condolências à família. E a gente acabou de ver aí que um dos ex-presidentes peruanos presos é o Pedro Pablo Kuczynski. Ele foi preso semana passada e ontem à noite passou mal, teve uma crise de pressão alta, foi levado para o hospital e agora há pouco foi transferido para uma UTI. A ministra da Saúde também informou que o estado de saúde dele é grave. Doni, Sandra. Tiago Eltz, obrigado pelas informações. As buscas pelas vítimas dos desabamentos na Muzema, zona oeste do Rio, estão no 6º dia. Então a gente vai para lá com a repórter Flávia Januzzi, que está acompanhando tudo. Flávia, boa tarde para você. Oi, Sandra. Pois é, quase uma semana de buscas sem interrupção. E nesse trabalho o tempo é inimigo, porque a cada hora que passa,
menores são as chances de encontrar alguém com vida. Mas o sentimento aqui ainda é de muita esperança por sobreviventes. Nós estamos exatamente a cerca de 100 metros do local do desabamento dos 2 prédios, onde as equipes de resgate trabalham no limite da exaustão. Choveu pouco de madrugada, não chove nesse momento aqui na Muzema, o que é uma ótima notícia, porque a chuva sempre dificulta o trabalho. As equipes estão concentradas nos primeiros andares dos prédios e a ajuda de cães farejadores treinados para procurarem vivos ou mortos é fundamental nessa etapa. Desde o início das buscas, 16 corpos foram retirados. 8 pessoas ainda estão desaparecidas. Sandra e Doni. Ok, Flávia, muito obrigada. Em depoimento à polícia, o presidente da Associação de Moradores da Muzema disse que nenhum morador da comunidade tem o registro geral de imóveis. Ele também explicou como os prédios vão ganhando andares e negou que tenha participação nas transações. O presidente da Associação de Moradores da Muzema, Marcelo Diniz, deixou a delegacia depois de 6 horas de depoimento. Mas, para os jornalistas, falou pouco. Já dei todos os esclarecimentos possíveis para as autoridades. Estou disposto a ajudar no que for preciso. Estou muito sentido com tudo. Obrigado. A TV Globo teve acesso ao depoimento dele. Marcelo Diniz disse à polícia que na comunidade ninguém possui o RGI, o Registro Geral de Imóveis, pois todos os lotes são oriundos de posse. Ele relatou que antes as construções eram simples, casas de no máximo 2 andares, e que a partir de 2011 a especulação imobiliária atingiu a comunidade. Construtores começaram a oferecer apartamentos aos donos dos lotes em troca da permissão para erguer prédios nesses terrenos. Marcelo Diniz explicou que normalmente se constrói um andar e depois, com o dinheiro dessa venda, os outros andares vão sendo erguidos. Marcelo Diniz contou ainda que em fevereiro deste ano, depois de denúncias de moradores de que havia pedras rolando sobre as construções, ele entrou em contato com a subprefeitura para acionar a Defesa Civil. E que no dia 8 de fevereiro, técnicos da Defesa Civil estiveram no condomínio. O presidente da Associação de Moradores afirmou no depoimento que não conhece os construtores dos prédios que desabaram no condomínio Figueiras e que não tem conhecimento da atuação da milícia na Muzema. E nunca soube da participação de milicianos na construção de prédios. 9 dias antes da tragédia, o Ministério Público entrou com uma ação contra a Prefeitura, uma pedreira e 2 empresas de construção civil apontadas como responsáveis pela venda de terrenos e construção de prédios no condomínio Figueiras. Os promotores alegam que houve loteamento ilegal, construções irregulares e destruição da vegetação numa área de preservação permanente e pediram, em caráter liminar, a suspensão de novas obras. O pedido primeiro foi negado. O Ministério Público recorreu. E agora, depois da tragédia, a Justiça proibiu que qualquer obra seja feita no condomínio Figueiras. A reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que debate a reforma da Previdência, foi interrompida hoje de manhã, depois de muita confusão. Quem vai contar tudo pra gente agora é Joconda Brasil. Joconda, boa tarde. Tudo vazio aí, né? Pois é, tudo vazio sim, Sandra. Olha, essa reunião foi marcada por muita disputa entre o presidente da CCJ, Felipe Francischini, e a oposição. A oposição obstruía a sessão, enquanto isso o presidente da comissão tentava avançar os trabalhos. Foram tantos pedidos de ordem que a campainha que pede silêncio aqui no plenário até queimou. Em mais de 2 horas de reunião, não foi possível sequer começar a votar a reforma da Previdência, como você vê na reportagem. A oposição madrugou para protocolar os requerimentos contra a votação da reforma. Os primeiros governistas começaram a chegar quase 3 horas depois. O secretário de Política Econômica, Adolfo Sarricida, foi enviado para a Comissão de Constituição e Justiça junto com assessores da área econômica e jurídica do governo. A ordem: ficar de plantão para tirar dúvidas dos parlamentares sobre a proposta. Qualquer dúvida, a qualquer segundo, nós podemos responder dúvidas econômicas, jurídicas, qualquer assunto sobre a reforma.
reforma. Nós estamos mantendo essas equipes aqui e vamos mantê-las também no Congresso. A tentativa de aprovar hoje a reforma só foi possível depois da articulação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM. O deputado conseguiu fechar com líderes dos partidos um acordo para diminuir o número de oradores e encerrar ainda ontem, perto da meia-noite, a discussão do texto. A sessão hoje foi aberta com clima tenso. A oposição fez o esperado. Para atrasar os trabalhos, começou a obstrução, questionando primeiro os critérios para o acesso do público ao plenário. Obrigada, presidente. O artigo 272, senhor presidente, ele diz que será permitida a qualquer pessoa, desde que trajada convenientemente, portando crachá, identificada, que ingresse e permaneça no edifício. Não cabe, senhor presidente. Não diz respeito à matéria que está sendo discutida. Não cabe questão de ordem. O presidente da CCJ, Felipe Francischini, do PSL, tentou colocar ordem. Quanto mais confusão, mais demora. Mas as manobras protelatórias continuaram e o presidente da CCJ decidiu interromper a fala de deputados que apresentaram questões fora do tema da reunião. Queria fazer aqui uma moção de repúdio à nossa primeira vice-presidente, que ontem fez uma postagem que não dignifica o parlamento. Com a devida vênia, não é nossa competência analisar essa questão. Houve nova confusão. O deputado considerou prejudicados vários requerimentos, entre eles pedidos para retirar a reforma da Previdência da pauta. Voltou a ser criticado, mas também recebeu apoio de governistas. Muito bem, presidente! O relator não participou do início dos trabalhos. Marcelo de Freitas estava em outra reunião, trancado na liderança do PR com líderes do Centrão. Os deputados tentavam acordo para retirar já na CCJ pontos do texto do relator. Sob pressão, o presidente da CCJ suspendeu a reunião para aguardar o resultado da conversa de Marcelo de Freitas com os líderes do Centrão. Eu vou suspender a sessão por 15 minutos, a pedido do relator. Não houve acordo entre o relator e os líderes do Centrão. Na retomada da sessão, Marcelo Freitas disse que os pontos que os líderes do Centrão querem retirar da reforma da Previdência são muito complexos e que ele precisa de mais tempo para analisá-los melhor. Ele pediu um prazo para apresentar ou não uma complementação de voto na próxima terça-feira. O presidente da CCJ concordou com essa concessão de prazo, suspendeu a reunião hoje, por isso que o plenário agora está vazio, e remarcou a reunião da CCJ para a próxima terça-feira. Felipe Francischini disse que esse adiamento não vai atrapalhar a tramitação da reforma, porque a próxima etapa de análise do texto, que é a comissão especial, só deve começar os trabalhos no dia 7 de maio. E os líderes dos partidos marcaram uma conversa agora à tarde com o secretário-geral da Previdência, Rogério Marinho. Sandra. Ok, Gioconda Brasil, então, feriado por aí, para alguns começa mais cedo, né? Muito obrigada. Em meio a uma grave crise econômica, o governo da Argentina anunciou um pacote para tentar controlar a inflação e reativar o consumo. A principal medida é o acordo com empresas para congelar o preço de 60 produtos da cesta básica por 6 meses. As tarifas de serviços públicos, como eletricidade e gás, também serão mantidas até o fim do ano. Ontem, o Banco Central já tinha anunciado o congelamento de uma banda cambial até o fim deste ano. O PIB da Argentina deve encolher em 2019 e a inflação passar dos 40%, de acordo com o FMI. O indicado pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para presidir o ICMBio é o comandante da PM Ambiental de São Paulo, Coronel Homero de Jorge Cerqueira. As informações em primeiríssima mão são de Andréa Sadio. Oi, Andréa, boa tarde. Oi, Sandra, Doni, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. A informação está confirmada pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O coronel Homero de Jorge Cerqueira vai ser o presidente do Instituto Chico Mendes. Ele vai assumir o órgão no lugar de Adalberto Eberhard, que deixou o cargo na última segunda-feira. Segundo informações de bastidores, Adalberto era contra uma fusão do IBAMA com o Instituto Chico Mendes. Ideia que está em análise pelo ministro Ricardo Salles
segundo o próprio. No final de semana, Adalberto participou de um encontro com o ministro Ricardo Salles a uma unidade de conservação federal no Rio Grande do Sul. E lá, o ministro Ricardo Salles ameaçou com um processo administrativo servidores do órgão. Depois disso, Adalberto pediu demissão e agora ele será substituído pelo coronel Romero Jorge, da Polícia Militar, da Polícia Ambiental do Estado de São Paulo. Segundo Salles, ele já pediu a liberação do coronel Homero para o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Sandra Idoni. Ok, André, obrigada. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a respeito de quem a Sadi falava agora, está hoje em Minas Gerais. Sobre o caso de Brumadinho, ele disse que a multa aplicada à Vale de 250 milhões de reais pelo IBAMA pode ser transformada em investimentos em parques e em obras de saneamento. Vamos saber os detalhes com a repórter Iana Coimbra, que está em Nova Lima. Oi, Iana, boa tarde. Oi, Dona e Sandra, boa tarde para vocês. O ministro ele deu uma entrevista hoje pela manhã aqui em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, para falar sobre essa negociação que está sendo feita entre a Vale, o governo e a Advocacia Geral da União. O ministro Ricardo Salles participou hoje desse seminário que discute o futuro da mineração. O evento conta com a presença de especialistas de outros países e também com autoridades, como o governador de Minas, Romeu Zema, do Novo, o do Espírito Santo, José Renato Casagrande, do PSB, e também do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. O ministro do Meio Ambiente fez um sobrevoo de helicóptero junto com o governador de Minas, Romeu Zema, pela região de Brumadinho. Ele quer que a área afetada seja uma das beneficiadas pela conversão das multas aplicadas à Vale. Investimento esse que poderá ser, em primeiro lugar, nos 7 parques nacionais no estado de Minas Gerais, também aqui na região de Brumadinho. E uma outra possibilidade é ajudar no saneamento dos municípios que estão na região. Hora da previsão do tempo. Eliana Marques já chegou por aqui. Por onde você começa, Eli? Boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Bom, hoje parte do Brasil está com previsão aí de chuva, a outra parte com previsão de sol o dia todo. Onde tem possibilidade de chuva? Aqui na região norte, no nordeste e também na maior parte da região. Só que no litoral da Bahia, de Sergipe e de Alagoas, é uma chuva fraca e passageira. Tempo firme nessa parte amarela aqui que pega o interior baiano, também o oeste de Pernambuco. No centro-oeste, previsão de chuva em Mato Grosso, Goiás, aqui no sudeste, entre Minas, Espírito Santo, Rio, Grande São Paulo, também litoral paulista. E em quase toda a região sul, passando pelo interior de São Paulo e grande parte de Mato Grosso do Sul, predomínio de sol. As únicas capitais que devem ter sol o dia todo são Curitiba, com 25 de máxima, Florianópolis, com 27 graus e Campo Grande, com máxima de 31. E as temperaturas onde deve ter chuva? Olha, no norte é sempre abafado, né? Máximas hoje variando entre 30 e 35 graus, no nordeste acima dos 30 graus, Salvador e Recife com máximas aí de 32, no centro-oeste vai desde 27 em Brasília até 35 em Cuiabá e no sudeste 28 graus aqui em São Paulo e 30 lá em Vitória. A capital do Espírito Santo está na área de bastante chuva, vamos ver agora Belo Horizonte, imagens ao vivo de BH para você, tem risco de temporal na cidade, máxima de 27 graus. No Rio de Janeiro, a última atualização indica que a chuva começa a enfraquecer hoje, máxima de 31 graus no Rio. E agora, a praia do Cassino, no Rio Grande do Sul, imagem linda, mas a Marinha mantém o aviso de ressaca até amanhã, inclusive no litoral de Santa Catarina e do Paraná também. Ai, que delícia essa imagem. Ele é amanhã, véspera de feriado para muita gente, e aí? Pois é, amanhã o dia pode começar com nevoeiro. Olha, em toda essa área azul aqui do mapa, ela inclui os aeroportos internacionais de Porto Alegre, também Curitiba, Foz do Iguaçu e Ponta Porã. Durante o dia, o sol predomina em toda a região sul, em grande parte de Mato Grosso do Sul, também pegando São Paulo, grande parte do Rio de Janeiro, sul de Minas e Triângulo Mineiro, além do sertão da Bahia. Nas outras áreas, aí tem, olha, sol e vem aquela chuva à tarde, né? Calorão, pancada de chuva à tarde. Ok, obrigada. Valeu, até amanhã, Eli. Investigadores já ouviram 30 trabalhadores, seguranças e funcionários da Catedral de Notre-Dame, em Paris, para tentar descobrir o que provocou o incêndio. As doações para reconstruir Notre-Dame já somam centenas de milhões de euros. 2 dias depois do grande incêndio, ainda é preciso resfriar o telhado da Catedral de Notre-Dame para evitar que o fogo comece novamente.
Em uma entrevista aos jornalistas, os bombeiros disseram que as equipes levaram menos de 10 minutos para chegar a Notre Dame, mas preferiram não comentar se o mecanismo de alarme de incêndio funcionou normalmente. Isso porque o primeiro alerta de fogo foi por volta das 6h20, começo da tarde, em Brasília. Mas, primeiramente, nenhum foco foi detectado. Só depois do segundo alerta é que o incêndio foi localizado. A polícia está interrogando trabalhadores de 5 companhias diferentes que estão envolvidos na restauração da catedral desde o ano passado. Os investigadores querem descobrir de onde veio o fogo. Segundo a imprensa francesa, eles vão se concentrar nas instalações elétricas, que podem ter produzido muito calor e causado um curto-circuito. Por isso, os elevadores provisórios serão inspecionados. Já tentando pensar na recuperação completa desse patrimônio mundial, o primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, diz que vai lançar um projeto internacional. Ele quer convidar arquitetos do mundo inteiro para fazer um novo design da estrutura, conhecida como Flecha, o ponto mais alto da Catedral de Notre Dame, que despencou durante o incêndio. As doações de companhias e magnatas para ajudar na reconstrução de Notre Dame já chegam a 800 milhões de euros, o equivalente a 3,5 bilhões de reais. O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que a catedral ficará ainda mais bonita e que todo o trabalho de recuperação demorará 5 anos. Mas especialistas dizem que a construção pode levar mais tempo, até décadas. Foram alguns minutos que acabaram determinando se Notre Dame seria completamente destruída. E um dos organistas oficiais da catedral, Vincent Dubois, disse que acompanhou o trabalho dos bombeiros durante 15 horas. O grande órgão de Notre Dame faz parte da minha vida. Se ele fosse destruído, uma grande parte de mim também seria destruída. Saber que ele está a salvo é um grande alívio. Pelo terceiro dia seguido, manifestantes bloqueiam o trânsito e o transporte público em Londres. A polícia prendeu mais de 300 ativistas por desordem pública. O protesto, chamado de Rebelião da Extinção, quer alertar governantes sobre o aquecimento global e a ecologia. Os manifestantes pedem 1000 desculpas pelo transtorno, mas dizem que vão continuar na rua. Numa estação no centro financeiro de Londres, um casal subiu no trem e ficou colado lá em cima. Literalmente, eles passaram cola nas mãos e se grudaram no trem. Os policiais precisaram usar equipamentos e produtos específicos, uma operação transmitida ao vivo para todo o país. Para abafar a mobilização no metrô, as autoridades cortaram o Wi-Fi, que é de graça nas estações. O prefeito de Londres, que tem abraçado a causa ambiental, reclamou hoje de manhã. Incentivar, não bloquear o transporte público é fundamental para conter as mudanças climáticas, disse. Esse manifestante, um professor, diz que é hora de chamar atenção para a urgência do debate. Esse grupo arrumou outro jeito de protestar, um aulão de yoga no estresse do asfalto. Essa daqui é a Oxford Circus, uma das áreas comerciais mais movimentadas do mundo. Aquele barco está estacionado aqui no meio do cruzamento desde segunda-feira. Virou um ponto de concentração dos manifestantes. Eles pedem ações concretas. Por exemplo, que o governo elimine as emissões de gases que agravam o efeito estufa até 2025. 2 meses atrás, essas mesmas preocupações levaram milhares de jovens às ruas da cidade, num movimento inspirado pela sueca Greta Thunberg. A menina virou símbolo da luta contra as mudanças climáticas. Aos 16 anos, é uma das indicadas ao Nobel da Paz. E apoia a manifestação dos adultos, que acontece em várias cidades da Europa. Hoje ela foi recebida pelo Papa no Vaticano e fez a viagem de trem para minimizar as emissões de carbono. O Profissão Repórter esteve na África para mostrar as consequências do devastador ciclone Idai. A nova temporada do programa, comandado por Caco Barcelos, começa hoje depois do futebol. Esse aqui é o vídeo bem dessa rua aqui, ó. Aqui é a pensão, ó, a pensão. Conseguimos abrigar aqui 4.000 pessoas. Estava muito cheio mesmo. O senhor ficou 3 dias em cima da árvore.
sem descer embaixo, estava tudo água. Cerca de 4 mil casos de cólera foram notificados depois do ciclone. A sua filha está doente? Não, ela está boa, só que está a chorar falta de leite. Sentindo falta da mãe, do leite? Sim. Outra confusão aqui na distribuição de roupa. Estão batendo lá nas pessoas. Hoje, estreia a nova temporada do Profissão Repórter. Ainda hoje, policiais salvam um recém-nascido que tinha se engasgado em São Paulo. E a seguir, o ministro Edson Fachin, do STF, pede novas informações a Alexandre de Moraes sobre a decisão de proibir uma publicação da revista Cruzoé e também do site O Antagonista. Até já. Fachin, do Supremo Tribunal Federal, pediu hoje ao colega Alexandre de Moraes novas informações sobre a decisão de proibir uma publicação da revista Cruzoé e também do site O Antagonista. Fachin é o relator do recurso apresentado pelas empresas ao STF. É o segundo pedido de informações feito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, ao colega Alexandre de Moraes, no inquérito que apura ofensas a ministros da Corte. Desta vez, Fachin pediu mais detalhes sobre o recurso da revista Cruzoé e do site O Antagonista, que tentam reverter a proibição de publicar a reportagem que relatava que Marcelo Odebrecht disse que a empreiteira tratava Dias Toffoli como amigo do amigo de meu pai nos e-mails internos, sem menção a dinheiro ou a pagamentos. O ministro Alexandre de Moraes determinou a censura à reportagem da revista Cruzoé, afirmando que as informações eram falsas. Já a revista afirmou que a reportagem se baseou em informações verídicas, que constam dos autos da Lava Jato. A TV Globo confirmou que o documento citado pela revista foi, de fato, anexado aos autos do processo. A defesa da Cruzoé e do Antagonista pediu a Fachin uma liminar, decisão provisória, para suspender a censura e os depoimentos de jornalistas e sócios das publicações. Em nota divulgada ontem, a Ordem dos Advogados do Brasil afirmou que a liberdade de imprensa é inegociável, até porque é fundamento da democracia representativa, razão pela qual a diretoria do Conselho Federal e o Colégio de Presidentes da OAB esperam o pleno respeito à Constituição Federal e a defesa da plena liberdade de imprensa e de expressão. Em outra frente, Fachin determinou que a Advocacia Geral da União, responsável pela defesa dos três poderes, se manifeste em até 72 horas sobre um pedido feito ontem pela Associação Nacional dos Procuradores da República. A ANPR quer que procuradores não sejam alvo de buscas ou apreensões e nem de investigações sem conhecimento da Procuradoria-Geral da República. Ontem, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também se manifestou contra o inquérito do Supremo e pediu para arquivar a investigação sobre ofensas a ministros e anular todos os atos praticados no inquérito, como buscas e apreensões e a censura a sites. Na verdade, ela usou o termo mais forte, disse que estava promovendo o arquivamento. Na manifestação, Raquel Dodge destacou que o sistema penal acusatório estabelece a intransponível separação de funções na persecução criminal. Um órgão acusa, outro defende e outro julga. Não admite que o órgão que julgue seja o mesmo que investigue e acuse. E que no Supremo Tribunal Federal, o ministro relator, aleatoriamente escolhido pelo sistema de distribuição regular, é o juiz natural, responsável por decidir questões legais. Não é o juiz investigador. Juiz e investigador existia no sistema penal inquisitorial, abolido pela Constituição de 1988, que o substituiu pelo sistema penal acusatório. Nesta linha de raciocínio, o sistema penal acusatório não autoriza que a condução da investigação penal seja feita pelo judiciário. Mas o ministro Alexandre de Moraes rejeitou o ofício em que a procuradora-geral promovia o arquivamento do inquérito e suspendia os atos da investigação. Na decisão, o ministro afirmou que o pedido da procuradora não encontra qualquer respaldo legal, além de ser intempestivo e se baseando em premissas absolutamente equivocadas. Pretender, inconstitucional e ilegalmente, interpretar o regimento da Corte e anular decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal. Segundo o ministro, o sistema acusatório de 1988 concedeu ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública, porém não a estendeu às investigações penais, mantendo a presidência dos inquéritos policiais junto aos delegados da Polícia Judiciária e, excepcionalmente, no próprio Supremo Tribunal Federal, por instauração e determinação de sua presidência, nos termos do artigo 43 do Regimento Interno. O artigo trata da polícia do tribunal e prevê que, ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal,
o presidente instaurará inquérito, se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará esta atribuição a outro ministro. O ministro conclui que não se configura constitucional e legalmente lícito o pedido genérico de arquivamento da Procuradoria-Geral da República, sob o argumento da titularidade da ação penal pública e impedir qualquer investigação que não seja requisitada pelo Ministério Público, conforme reiterado recentemente pela segunda turma do STF. O ex-presidente do Supremo, o ministro Aires Brito, afirmou que o pedido de arquivamento da Procuradoria restaura princípios constitucionais, como a separação entre o órgão julgador e o órgão investigador. O fato é que não cabe ao Poder Judiciário, seja provocadamente, seja de ofício, instaurar inquérito, investigação criminal. Isso fica por conta ou da polícia ou do Ministério Público, este Ministério Público, no uso da sua competência constitucional de promover privativamente a ação penal pública. Quem investiga não julga, quem julga não investiga, porque o órgão julgador, se investigar, tende a ficar comprometido com o seu papel de investigador e aquela isenção, aquela imparcialidade necessária a quem julga, tende a ficar comprometida. Essa é a razão de ser da separação das coisas. Aires Brito também destacou a defesa de Raquel Dodge ao princípio constitucional da liberdade de expressão. O ministro afirmou que a expressão jornalística deve ser plena. A Constituição não diz é livre, diz é plena liberdade de informação jornalística. Então é um sobredireito e o pleno é íntegro, é cheio, é compacto, não é pela metade. Então ou a liberdade de imprensa é completa, cheia, íntegra, ou é um arremedo de liberdade de imprensa. É uma contrafação jurídica. Após a decisão de Alexandre de Moraes, o presidente do STF, Dias Toffoli, autorizou a prorrogação do inquérito por mais 90 dias. O pedido havia sido feito na segunda-feira, antes da reação de Raquel Dodge. Ao autorizar a operação nesse inquérito ontem, o ministro Alexandre de Moraes apontou suspeitas de crimes contra a honra e contra a Lei de Segurança Nacional. O ministro se valeu de 4 artigos da Lei de Segurança Nacional para ordenar buscas e bloqueios de redes sociais dos investigados. Os alvos emitiram opiniões negativas sobre o STF e o ministro considerou que elas representaram ofensas ou ameaças ao tribunal. Os artigos tratam de empregar violência contra poderes da União, propagar guerra e processos violentos, ilegais, incitar subversão da ordem e caluniar o presidente do Supremo. Este jurista diz que a Lei de Segurança Nacional é uma legislação ultrapassada e de viés autoritário. A Lei de Segurança Nacional é de 83 e, portanto, foi feita no regime militar. Naturalmente, ela segue a linha, então, prevalente de uma relação mais hierarquizada, mais autoritária entre o Estado e a sociedade. Há quem defenda que nós deveríamos ter uma lei mais atual, sem essa marca de autoritarismo. Um dos artigos da lei, muito mais polêmico, versa sobre a calúnia contra os titulares dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Aqui é muito mais polêmico porque, nas sociedades democráticas, a crítica à atuação dos agentes públicos deve ser a mais ampla possível. A liberdade de crítica deve ser a mais ampla possível. E, portanto, usar a Lei de Segurança Nacional, que tem essa carga de excepcionalidade, para lidar com essas críticas, parece excessivo. O inquérito é sigiloso, de modo que nós não temos a noção exata do que está sendo investigado. Mas do que se tem notícia da crítica, ainda que uma crítica ácida, mordaz, parece uma aplicação atípica da Lei de Segurança Nacional. O presidente Jair Bolsonaro é uma das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2019, segundo uma lista da revista americana Time, divulgada hoje. Na categoria Líderes, o nome de Bolsonaro aparece ao lado de outros políticos, como o presidente americano Donald Trump, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, o Papa Francisco e o autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó. A revista faz elogios e críticas a Jair Bolsonaro. Diz que ele representa uma chance para o Brasil controlar a dívida pública, mas também descreve o presidente como homofóbico. Segundo a Time, o Brasil continua sendo uma democracia dinâmica, com instituições robustas. A revista publica uma lista anual das 100 pessoas mais influentes no mundo desde 2004. A seguir, a história dos policiais que salvaram um recém-nascido que tinha se engasgado em São Paulo. A gente volta já.
recém-nascido deu um susto enorme nos pais. Ele foi salvo por 2 policiais militares. Foi na segunda-feira à noite que o gerente de TI Oswaldo e a arquiteta Kelly viveram os minutos mais longos de suas vidas por causa do filhinho Luiz Henrique. A mãe tinha acabado de amamentar o bebê de 21 dias e com cólicas fortes, ele estava chorando muito, até que acabou se engasgando. Eu tentei reanimar ele com os processos de bater nas costinhas, de massagem cardíaca para desengasgar, mas nada resolvia, não sei como. Lembrei que tem o corpo de bombeiros, polícia militar aqui na rua de baixo. Chegamos lá e, graças a Deus, eles estavam lá. Pareceu que eles estavam esperando, realmente. Eles estavam esperando para salvar meu filho. Quando o casal entrou correndo e aos gritos, os policiais pensaram que fosse uma briga. Mas em poucos segundos se deram conta de que eram os pais em pânico, com o filhinho roxo e desacordado. No mesmo instante, eles pegaram a criança. Enquanto o cabo Renato Taroco sugava as narinas e a boca do menino, o cabo Robson Thiago de Souza fazia as massagens cardíacas de ressuscitação. Isso não deu certo. O Taroco fez uma segunda tentativa de sucção, a criança continuou a não dar nenhum sinal e, graças a Deus, na terceira sucção, a criança abriu o olho. Foram 49 segundos de agonia. A partir do momento que ele começou a chorar, né, que eu já fiquei mais calma e vi que meu filho estava salvo. E quando ela já estava abrindo a boca, abrindo os olhinhos, aí não deu para segurar a emoção. A mãe já estava chorando, o pai já estava chorando, aí eu, com 15 anos de polícia, meu parceiro com 17 anos de polícia, nunca havíamos enfrentado uma situação dessa e a emoção tomou conta. Gratidão imensa, né? Se não fosse eles, a gente não estaria com ele aqui hoje no momento. Tem que agradecer aos treinamentos que a polícia nos dá e foi o que realmente nos auxiliou, nos ajudou a resolver essa situação, né? Deus abençoe, cara. Amém. São crianças, pelo menos nos trazendo uma boa notícia, né? E olha só, Sandra, logo depois de ser reanimado, o Luiz Henrique foi levado para o hospital para uma avaliação médica e tá tudo certo com ele. Ufa, que susto. Baita susto. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional, que hoje começa às 8 da noite, em horário de Brasília. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê. Obrigado pela companhia. Boa tarde. Até amanhã. Tchau.